A gente vai conversar agora com o coordenador do Instituto de Relações Internacionais da USP, o professor Felipe Loureiro. Professor, bem-vindo ao Live CNN mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela. Sempre um prazer estar com vocês. Professor, como o senhor avalia esse passo atrás? Agora o Kremlin dizendo que, olha, essa reunião não é bem assim, não tem nada concreto de que Putin e Biden devam conversar. Olha, Daniel, a gente sempre, quando a gente faz uma análise de um contexto, de uma conjuntura tão complexa e dramática como essa, né, a gente tenta ser bastante cauteloso, até porque a conjuntura está se movimentando de maneira muito rápida. Mas eu preciso confessar que hoje, né, a situação me parece muito grave entre a Rússia e a Ucrânia. Ela se tornou muito grave a partir de sexta-feira, quando as lideranças separatistas das duas províncias, né, que estão em revolta, né, pró-Rússia, que é a província de Donetsk e de Lugansk, os líderes separatistas afirmaram que a Ucrânia estaria planejando um ataque, quando iniciou, né, um conjunto de saídas de civis em relação, né, em direção à Rússia. E, ao mesmo tempo, hoje a gente percebe que o grau de tensão, principalmente nesse cenário informacional, cresceu demais. Falas de que os ucranianos estariam fazendo genocídio contra minorias russas na região, falas de que a Ucrânia já estaria atacando, né, sistema de informação, infraestrutura de transporte, questão de abastecimento de água, e, ao mesmo tempo, falas até que a Ucrânia teria já invadido uma porção do território russo, né? Então, a situação é muito grave. Obviamente que isso não significa que a guerra é inevitável, mas me parece que a porta para a diplomacia, Daniel, está fechando a cada hora que passa. Não digo nem dia, a cada hora que passa. Pois é, isso que a gente vê, né, professor? Bom dia, obrigada por falar com a gente, ainda mais depois desse anúncio do Kremlin, né, de que não está confirmada essa reunião, que não tem nada de concreto. Tinha expectativa, né, até ontem à noite, hoje de manhã bem cedinho, né, de que eles pudessem se encontrar e aí ter uma solução diplomática, o que a gente vê aí que não é bem assim, né? Não se sabe se vai ter ou não. Agora, o que me chamou a atenção, no final de semana, o presidente ucraniano disse naquela conferência de segurança, que reúne ali 30 líderes mundiais para tratar exatamente sobre essa crise, ele fez uma cobrança muito forte dos países do Ocidente de que eles gostariam de mais apoio, né? Por exemplo, uma divulgação de uma lista de sanções de uma forma mais incisiva para que a Rússia não invadisse a Ucrânia, porque ele disse assim, depois que invadir, depois que a guerra começar, não adianta aplicar sanções. Existe, de fato, está faltando apoio dos países em relação à Ucrânia? Olha, Marcela, eu compreendo a fala do presidente Zelensky, ela é absolutamente compreensível, a gente está numa situação dramática, a Rússia praticamente cercou a Ucrânia, está fazendo uma ameaça militar sem precedentes desde o final da Guerra Fria no continente europeu, mas acho que é importante compreender se você, por exemplo, realiza sanções nesse momento, se os Estados Unidos, a União Europeia começam a sancionar a Rússia nesse contexto, isso pode ser entendido por Moscou como uma ação de escalada, né? E uma ação de escalada que pode levar a respostas de Moscou que podem, por sua vez, levar a crise para uma situação sem volta. Mesmo no que se refere a publicizar quais sanções exatamente vão ser tomadas, isso permite uma publicização extensa que Moscou também possa se antecipar melhor sobre o que efetivamente Estados Unidos e União Europeia vão fazer. É óbvio que tem algumas coisas que já se sabe, né? A questão do poder financeiro norte-americano, né? De fechar a possibilidade de bancos russos entrarem no mercado de capitais do Ocidente. Tem muitas possibilidades que se sabem, mas anunciar especificamente também pode acabar criando uma condição de antecipação por parte da Rússia. Mas eu compreendo as falas do presidente Zelensky, elas são compreensíveis, dado o grau de tensão que a gente está vivendo na região. A manutenção dos exercícios militares em Belarus também agrava esse cenário? Sem dúvida nenhuma, Daniel. Ou seja, a gente teve, na semana passada, né, o ministro das Relações da Bielorrússia, ela afirmou que os exercícios militares acabando, as tropas russas e os equipamentos russos todos sairiam. Ele, inclusive, usou uma frase mais forte. Nenhum soldado russo ficará depois do fim dos exercícios militares, que acabaram, teoricamente, ontem.
E aí você tem, no final de semana, o ministro da Defesa do país falando não, os exercícios não vão necessariamente continuar, mas as tropas vão ficar, né? Os equipamentos russos vão ficar, e não deu um deadline de quando que isso de fato vai acabar. Então isso torna a situação ainda mais dramática, porque a Ucrânia está cercada, literalmente, né? Tanto no sul, no Mar Negro, né? Quanto no leste do país, quanto no norte, e mesmo no oeste do país, ela está cercada por tropas russas, o que torna absolutamente impossível pensar numa defesa do país nesse contexto, né? Professor, Priscila Yazbek, a nossa analista de economia, participa da nossa conversa. Professor, um comentário que tem sido muito feito sobre toda essa crise é que a Rússia se tornou antifrágil, autossuficiente, conseguiu internalizar produções de alimentos, de produtos importantes, não depende mais tanto do comércio internacional, inclusive com várias análises apontando que sanções econômicas não feririam tanto os russos, e com isso também tem uma segunda análise que é feita de que quem está correndo risco mesmo de perder importância, de perder poder nesse cenário geopolítico global são os outros países, como a Europa e os Estados Unidos. O senhor acha que, de fato, essa tensão toda e os últimos episódios estão apontando para um desfecho nesse sentido, da Rússia se sobressaindo e conseguindo aumentar o seu poder, e os outros países, como os Estados Unidos e a Europa, saindo um pouco enfraquecidos dessa história? Olha, Priscila, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de destacar 3 elementos, né? O primeiro elemento, você tem toda a razão. A Rússia, desde 2014, desde a invasão da Crimeia, desde o apoio aos separatistas de Donbás, que ela não reconhece, ela vem ampliando a sua resiliência, né, frente ao mercado internacional, que significa ampliar, por exemplo, reservas internacionais, substituição de importações, diminuir a sua fragilidade na balança comercial. Então, esse é um elemento evidente. O segundo elemento, que eu acho que aí é a variável-chave, Priscila, é a gente saber qual que vai ser a posição da China sobre essa questão, né? Ou seja, se a China de fato vai ajudar a Rússia numa situação de invasão. Porque apesar da declaração conjunta entre o Putin e o Xi Jinping no início das Olimpíadas de Inverno, o ministro das Relações Exteriores da China, na Conferência de Segurança de Munique, deu a entender que a China defende e respeita a soberania de todos os países, inclusive a Ucrânia, mencionada nominalmente. Então, a China ajudar a Rússia ou não me parece central para essa resiliência se viabilizar num contexto de sanções. E você também tem razão, né? A Rússia tem uma integração energética muito grande com o Ocidente. Se você tiver sanções do Ocidente muito significativas, a Rússia com certeza vai retaliar, e isso vai ter consequências econômicas muito significativas, especialmente para a Europa Ocidental, que depende bastante do gás russo. Professor, não parece mais que é uma situação em que a Rússia quer provocar para mostrar até um poder ali diante da região, porque o conflito inicial seria que a Ucrânia não poderia entrar ali na OTAN. Isso, de fato, agora não vai acontecer. O que mais a Rússia quer, né? Será que ela quer, de fato, uma solução diplomática? Olha, Marcela, quando a gente está numa crise como essa, né, cada dia, cada hora, você tem vários acontecimentos e a gente tem que tentar sair um pouco do curto-prazismo. Se a gente der alguns passos para trás, a crise começou efetivamente final de novembro, mas sobretudo em dezembro, quando a Rússia decidiu iniciar uma concentração militar, né, em torno da Ucrânia. Esse foi o início da crise, efetivamente, né? E mais do que isso, a Rússia apresentou um ultimato ao Ocidente, apresentou 2 rascunhos de tratados, né, para que, de um lado, o Ocidente garantisse que a Ucrânia nunca mais, né, poderia entrar na OTAN, nenhum tipo de possibilidade, né, juridicamente vinculante, e ao mesmo tempo que a Europa Oriental deveria ter, né, equipamentos e tropas da OTAN retirados, né? Quando você apresenta uma demanda como essa, em caráter quase que de ultimato, e você faz uma concentração de forças dessa maneira, o sinal que você está passando é que você tem realmente uma baixa propensão para negociar. É muito difícil você negociar com um tipo de ultimato e colocando uma ameaça militar dessa forma num país soberano. Então, de fato, eu tendo a concordar com a tua percepção de que a situação, independente da expansão da OTAN, que é legítima, o argumento russo de que a OTAN se expandiu demais, né, ao longo dos anos 90, primeiras décadas do século XXI, mas a forma como a Rússia está atuando nesse contexto não é uma forma que visa, de fato, atingir a solução pacífica da crise.
Felipe, fora a declaração que você comentou agora há pouco, chinesa, sobre a questão da soberania territorial, como o senhor avalia o posicionamento até então da China diante desse conflito? A China, Daniel, fez um passo histórico, eu diria, né? Porque na declaração conjunta entre o Putin e o Xi Jinping, que eu mencionei anteriormente no início das Olimpíadas de Inverno de Pequim, a China pela primeira vez se manifestou de maneira enfática contra a expansão da OTAN e solidarizando-se com a Rússia, né? Ela não menciona nessa mensagem conjunta a Ucrânia, né? A gente teve a fala do ministro das Relações Exteriores da China dizendo que tem que se respeitar a soberania, e a Ucrânia inclusive, mas a China se posiciona de uma maneira inédita do ponto de vista de proximidade com a Rússia. Se essa proximidade vai se transformar efetivamente numa aliança, como alguns temem, a gente ainda não tem clareza. Mas a gente está falando de um posicionamento chinês que, de fato, é algo que não se via antes do final do ano, início desse ano, né, quando Xi Jinping e Putin lançaram aquele manifesto conjunto. A gente conversou com Felipe Loureiro, coordenador do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, muito obrigada por todo esse apanhado, esse panorama sobre a situação, a crise ali envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Obrigada, bom dia para você e até uma próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer.